Minha esposa me disse para calar a boca na frente de um monte de pessoas. Minha esposa e eu estamos em desacordo ultimamente por causa da minha cunhada, que também é a melhor amiga dela, casada com o irmão dela. Resumindo, ela se esforça ao máximo para atender a todos os pedidos deles, incluindo cuidar das crianças, entregar recados, etc. Isso se estende a me oferecer para ajudá-los sem o meu conhecimento ou consentimento. Ela nunca vê o meu ponto de vista ou concorda com qualquer crítica que eu tenha sobre eles. Estávamos na festa de aniversário do meu sobrinho hoje. Minha cunhada é quem está organizando, então minha esposa está super ansiosa para que as coisas corram bem. As coisas estavam indo bem, minha filha de 3 anos estava um pouco chateada porque o balão de bichinho dela foi estourado acidentalmente. Então ela estava com a minha esposa, recebendo um abraço, e um menino, mais velho que ela, de 5 ou 6 anos, corre até ela e a derruba. Ela está chorando obviamente, e eu a pego no colo. Minha esposa está fazendo piada sobre isso, dizendo ela precisa prestar mais atenção por onde anda. Eu disse de volta para ela não culpe ela por ser derrubada pelo menino maior. Agora, aparentemente, a mãe desse outro garoto ouviu isso, o que levou minha esposa a me dizer, na frente de uma das outras melhores amigas dela e de alguns outros convidados, para calar a boca. Depois ela teve a audácia de me dizer para não fazer cara de mal-humorado. 15 minutos antes deste post, enviei um e-mail para um advogado de divórcio para uma consulta. Finalmente atingi meu limite. Atualização. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pelas respostas, sejam elas de apoio ou não. Ser ouvido e compreendido é de grande ajuda. Conversei com meu advogado logo cedo hoje, e tivemos uma boa conversa. Ele sabe que estou irritado e chateado com a situação, e disse que marcará uma consulta para mim e minha esposa se decidirmos seguir por esse caminho. O problema na Escócia é que, para um divórcio em que apenas uma das partes quer sair, pode levar mais de 1 ano para obtê-lo, e evidências de separação nesse período, a menos que ambas as partes concordem com comportamento irracional, como motivo para os tribunais concederem o divórcio. Resumindo, não posso prosseguir sem o consentimento dela, se quiser que isso se resolva rápido. Então levei minha filha para a casa da minha mãe depois disso, e então pedi para a esposa se sentar. Disse a ela que a situação de ontem foi absolutamente inaceitável, e que se eu tivesse mandado ela calar a boca na frente dos meus amigos, estaria sendo crucificado por todos que conhecemos. Disse a ela que ela teve sorte de eu manter a boca fechada na festa e que não me importava como a cunhada teria reagido. Discutimos novamente sobre minha cunhada, e novamente ela defendeu suas ações, dizendo que eu sou egoísta e que não ajudo minha família quando precisam. Então, fiz a talvez mesquinha ação de deixar folhetos de divórcio que imprimi do site do meu advogado na frente dela. Disse a ela, eu quero ajudar minha família, e é assim que faço isso. Falei sobre como estou cansado de ser a terceira roda no meu próprio casamento, e disse a ela que não estava disposto a submeter minha filha a uma vida inteira de subserviência. Por fim, parece que o que eu disse teve um impacto. Ela chorou e acho que estava perto de ter um ataque de pânico. Isso me fez sentir culpado, porque fundamentalmente não acho que ela seja uma pessoa ruim, ela apenas foi doutrinada a pensar que minha cunhada é a segunda vinda do Messias. Então ela prometeu que quando eu terminar o trabalho hoje, podemos ter uma conversa séria sobre as coisas, e ela vai ouvir minhas preocupações. No momento, estou cético, mas devo a ela e a minha filha pelo menos uma chance de resolver as coisas. Então vou ver como isso se desenrola. Para responder algumas perguntas que as pessoas fizeram, eu sei que isso pareceu uma reação exagerada a algo, mas vocês têm que entender que isso foi apenas o último de uma longa série de problemas relacionados à minha cunhada. Algumas pessoas perguntaram se minha esposa é gay e está apaixonada, já pensei nisso como uma possibilidade. Ainda não perguntei a ela, mas posso fazer isso hoje à noite. Certamente parece lógico, dada a paixão que ela demonstra sobre o assunto. Obrigado a todos por lerem, e especialmente a todos vocês que me enviaram mensagens diretas, eu aprecio mais do que vocês imaginam. Atualização. Olá novamente a todos, obrigado por todo o apoio e conselhos contínuos. Eu queria dar mais uma atualização para contar o que está acontecendo. Então nos sentamos ontem à noite para as conversas cruciais. Tenho que dar crédito a ela onde é devido, ela pediu desculpas pelo que disse na festa, e disse que também teria considerado o divórcio se eu tivesse feito mesmo com ela. Eu reiterei para ela que meu problema é que ela se coloca completamente submissa à minha cunhada às nossas custas. Apontei como foi errado ela não ter imediatamente apoiado nossa filha neste incidente. A colisão foi acidental, eu acho, mas disse a ela que culpar a pequena foi desrespeitoso, o que ela aceitou. Então perguntei diretamente a ela se ela tinha algum tipo de sentimentos românticos pela minha cunhada. Ela ficou desconfortável e desconversou um pouco. Ela disse que há muito tempo, no final do ensino médio, houve um beijo bêbado em uma noite fora, mas nada além disso. Ela meio que alegou que não queria que ninguém, especialmente o irmão dela, soubesse sobre isso, e é por isso que ela se esforça tanto para garantir que a cunhada esteja feliz.
Perguntei se minha cunhada já havia ameaçado revelar esse incidente, mas ela nega que isso tenha sido mencionado. Ela apenas pensa que se a família mais ampla soubesse, isso traria muita estranheza. Ela jura que não tem interesse em ter qualquer tipo de relacionamento com minha cunhada, e que é heterossexual. Eu disse a ela que não me importava com o que ela fez naquela época, mas que precisava parar de impactar nosso relacionamento no presente porque estou a um fio de ir embora para sempre. Ela, surpreendentemente, pediu desculpas novamente e disse que realmente tentaria trabalhar nisso. Eu disse a ela que precisava ver alguma prova disso, então ela pode se considerar em período de teste. Disse a ela que, se eu sentir que aconteceu novamente, estarei levando nossa filha para ficar na casa da minha mãe. Ela aceitou isso, então estamos procedendo com cautela. Desculpe se esta não é a atualização que todos vocês estavam esperando, mas acho que é o melhor para nós três no momento. Sou babaca por me recusar a pagar pelas coisas que meu filho destruiu? Eu, 36 anos, mulher, tenho um filho de 2 anos e 6 meses. Ele é enérgico e curioso, como toda criança deveria ser. Os acessos de raiva são apropriados para a idade, mas ele geralmente não os tem, a menos que esteja com sono, doente ou algo assim. Eu me certifico de deixá-lo liberar sua energia em parquinhos, etc., todos os dias para que ele não suba nos móveis. Haha. Nosso estilo de parentalidade é semelhante ao do programa Super Nanny. Quero dizer, por exemplo, se você não comer seus legumes, não vai ganhar sobremesa. Não importa o quanto você chore, isso não vai mudar. Ou 19h30 é a hora de dormir após nossa rotina noturna. A menos que seja um caso extremo, 99% do tempo ele estará na cama, tentando não estar na cama para se divertir mais. Fazemos uma pequena dança onde ele volta para mim e eu o coloco na cama de novo e de novo. Regras são regras. Minha sogra, 58 anos, mora longe de nós e nos convidou para sua casa para que ela possa ver seu neto pessoalmente em vez de falar todos os dias por vídeo. Sua casa é cheia de bugigangas, etc. Quero dizer, não é ideal ter meu filho morando lá por uma semana, mas com nosso estilo de parentalidade, se dizemos não, significa não, então pensamos que seria gerenciável com minha supervisão 24/7. O que não calculamos foi o caráter da minha sogra. Ela não é uma pessoa que está se recuperando de agradar as pessoas. Ela é uma pessoa que se orgulha de agradar as pessoas. Ela pensa que é como a Madre Teresa, mas na verdade é um dos traumas do meu marido ter que agir de forma extra-agressiva com as pessoas para proteger sua mãe das pessoas que a usavam. Ela começou a dar bolo de chocolate para o meu filho pelas minhas costas, porque ele se recusou a comer sua refeição adequada e eu disse ele vai comer quando estiver com fome. Aparentemente ela não conseguia imaginar um bebê sendo deixado com fome pela mãe. E já que ele está recusando a refeição, ele tem que comer alguma coisa, certo? Sempre que meu filho tem acessos de raiva por causa das coisas que não permito que ele faça, ela o salva da mãe despótica e faz a coisa com ele, porque ela não aguenta vê-lo chorar como se fosse o fim do mundo. Graças às ações dela ao longo da semana, agora meu filho pensa que minha sogra anula minhas regras. Se ele chorar o suficiente, pode conseguir o que quer. Então agora ele não para de chorar por um longo tempo, pois eventualmente sua avó Anjo salvará. Hoje acordei com gripe, e minha sogra se ofereceu para cuidar dele. Depois de algumas horas, ela veio ao meu quarto pedir para eu pagar pelos armários da cozinha dela. Aparentemente ele estava batendo uma concha nas portas dos armários e fez muitas marcas na pintura. Eu disse, onde você estava quando isso aconteceu? Ela estava bem ali, é claro que não o deixaria sozinho, porque você não tirou a concha das mãos dele, bem, ele não deixou. Depois de um diálogo sem sentido com perguntas semelhantes eu já estava com dor de cabeça por causa dos meus seios. Eu simplesmente voltei a dormir dizendo não vou pagar, e parece que você precisa disciplinar seu neto e ser a vilã pela primeira vez. Agora ela está chorando em seu quarto. Então, eu sou a errada nessa situação. Atualização. Então, quando descansei, já sem dor de cabeça, sentei com minha sogra e conversei sobre como suas ações afetam meu filho e o relacionamento dele comigo, além do ambiente em que ele está. Eu disse a ela que minar minha autoridade nunca é uma boa ideia. Mesmo que eu possa ser mais rigorosa do que ela prefere, essa é a maneira que escolhi para criar meu filho. Estive com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde o dia em que nasceu. E percebo que ele está mais feliz e aprendendo melhor com uma vida mais estruturada. Ela tentou argumentar que é mãe há 36 anos e eu sou mãe há apenas 2 anos e meio. Eu disse a ela que meu filho não é a mesma pessoa que o filho dela, então eles podem ter necessidades diferentes. Além disso, o tempo é diferente agora. Nós crescemos brincando nas ruas com nossos primos mais velhos cuidando de nós, onde quase nenhum carro passava e todos os vizinhos nos conheciam. Por outro lado, meu filho não tem esse tipo de luxo de deixar ele livre, eles crescem sozinhos. Bem, como na cabeça dela ela é a melhor e mais agradável pessoa por perto, ela ainda tentou argumentar que tudo o que fez foi para o bem do neto. Foi preciso eu ameaçar contar ao meu marido sobre isso e deixá-lo decidir o que fazer no futuro. Então ela concordou em agir de acordo com meus desejos. Houve muitos comentários no meu post anterior sobre o que meu marido faz enquanto isso.
Bem, ele viaja a trabalho, passou apenas o primeiro dia conosco e depois seguiu para outra cidade por uma semana, auditando as filiais em que está trabalhando. E quando a semana acabou, ele veio nos buscar para irmos para nossa cidade natal, o que foi ontem. Tento não compartilhar cada pequena discordância com meu marido, pois ele é sempre rápido para agir em vez de pensar nas coisas. Embora tenhamos os mesmos princípios sobre a vida, e concordemos com quase tudo, acho que a execução das mesmas ideias por parte dele precisa de um pouco mais de delicadeza, na minha opinião. Foi por isso que minha sogra temia a reação dele a essa situação. Ela sabe que ele pode decidir não deixar o neto dela vê-la de jeito nenhum. No final, ela fez o que eu disse, mas ainda tentou me colocar como a vilã, dizendo bem, sua mãe nos disse para não fazer isso em vez de dizer é uma coisa errada a se fazer. Levou meio-dia para ela voltar ao seu eu habitual. Vocês estavam esperando por alguns bibelos quebrados quando mencionei eles, bem, aconteceu. A porta da geladeira dela está cheia de ímãs que ela colecionou ao redor do mundo enquanto viajava em seus dias mais jovens. Proibi meu filho de tocar neles de jeito nenhum. E ele evitou completamente. Até que ela anulou minha decisão e disse a ser curioso é bom para as crianças. Vamos olhar para eles juntos e você pode tocar nos de plástico. Meu filho instantaneamente ficou hipnotizado por eles, fez deles sua missão de vida explorar cada um deles. Ele estava agora obcecado com eles e passou o dia todo escorregando e se encontrando na frente da geladeira sempre que tinha chance. Ele não sabe o conceito de plástico ou não, e é claro que eventualmente deixou cair e quebrou um dos que não são de plástico. Eu também não vou pagar por isso. Haha, karma, eu acho. Eu só estou feliz que ele não tenha quebrado os cristais de herança que estavam em um armário de exposição. Isso teria partido meu coração como uma aspirante a nerd de história. PS, alguns comentários zombaram de mim por referenciar a Super Nanny. Eu admito que foi errado da minha parte fazer isso. Eu só queria pintar uma imagem sobre meu estilo de parentalidade. E eu só assisti a 2 episódios e aconteceu de concordar com os métodos usados lá. Eu pesquisei sobre os problemas relacionados à Super Nanny e aprendi que eles estavam forçando as crianças a agir para ter mais drama na tela, e expor os erros das crianças ao público pode resultar nelas sendo intimidadas na escola. O que é de fato abuso. Meu filho não é problemático, ele é apenas enérgico e curioso. E eu não acho que estou punindo-o ao estabelecer regras. Ele fica mais feliz quando consegue adivinhar o que vai acontecer a seguir. A previsibilidade o faz se sentir seguro e no controle. Chamei o namorado da minha filha de filho, e ele começou a chorar descontroladamente. Eu, 53 anos, homem, tenho uma filha, 25 anos, mulher, que está namorando James, 28 anos, homem, há 2 anos. Antes de conhecê-lo, minha filha me disse expressamente para não mencionar o pai dele ou qualquer membro da família para ele. Ele não é próximo deles. Eu não perguntei o que aconteceu porque não era meu lugar saber. Genuinamente, gostei muito dele. Ele é um bom homem, responsável, organizado e realmente ama minha filha. Nos demos bem. Eu o conheci apenas algumas vezes. Isso aconteceu há alguns dias. Minha filha veio me visitar junto com o James. Eu estava consertando meu carro. James parecia curioso e perguntou o que eu estava fazendo. Mostrei o meu carro e disse que estava consertando. Começamos a conversar e ele me disse que não sabia consertar o carro dele. Ele apenas paga alguém para fazer isso. Fiquei chocado. Eu disse a ele que poderia ensiná-lo. Ele não precisava gastar seu dinheiro consertando coisas básicas. Ensinei-lhe todas as coisas. Ele aprendeu rápido. Depois que ele terminou, dei tapinhas em suas costas e disse muito bem, filho. A expressão no rosto dele mudou. Ele ficou feliz em um segundo e então seu rosto mudou. Ele começou a chorar encolhido no chão. Tentei acalmá-lo, mas ele estava soluçando. Quando minha filha chegou, ele estava encolhido em posição fetal. Eu estava confuso. Minha filha o levou para dentro. Ele passou a noite, minha filha apenas levou o jantar para o quarto dela. Ela desceu e perguntou o que aconteceu? Eu dei os detalhes para ela. Ela estava furiosa. Ela estava quase gritando e perguntou por que diabos eu disse muito bem, filho. Ela me disse especificamente para não mencionar nada sobre a família dele. Eu não mencionei. Eu só disse muito bem, filho, porque é isso que você normalmente diz quando está orgulhoso deles. Nem sequer mencionei a palavra pai. Apenas escapou. Eu pedi desculpas e perguntei se poderia falar com ele e me desculpar. Ela estava irritada e me disse para esquecer. Ele não está em boas condições. Eles partiram cedo pela manhã. Eu não sei o que fiz de errado aqui. Tenho perguntado à minha filha sobre ele e só recebo respostas curtas. O que devo fazer? A atualização. Quando fiz este post, minha filha ligou e pediu para eu ir até a casa dela. Eu disse, claro. Quando entrei, a primeira coisa que minha filha fez foi me abraçar e dizer que estava arrependida por ter gritado e me repreendido. Ela estava errada, deveria ter lidado com isso como uma adulta madura. Eu disse que estava tudo bem. Entendi por que ela entrou em pânico.
Ela também disse que James quer me conhecer também. James estava no quarto deles e pediu privacidade. Assim que fui até lá, ele começou a pedir desculpas e disse que não queria tornar as coisas desconfortáveis. Ele sabe que não deveria ter chorado daquele jeito na minha frente. Que ele é um homem adulto e deveria ter controlado suas emoções. Ele diz que nunca teve um colapso tão grande assim em 3 anos. Geralmente, ele está no controle de suas emoções. Eu pedi a ele para se acalmar e disse que não estou bravo com ele. Mas então ele começou a me contar sua história. Isso me deixou mal. Quando ele estava no último ano da faculdade, sua mãe havia falecido no ano anterior, seu pai e sua mãe se casaram muito jovens porque sua mãe estava grávida, eles estavam em péssimas condições. Mas seu pai estava ainda pior do que antes. Ele costumava visitar seu pai junto com sua namorada. Um dia, ele descobriu que sua namorada o estava traindo com seu pai. Não entrarei em muitos detalhes, mas você pode imaginar a bagunça. Seu pai deu desculpas esfarrapadas, como estar solitário e o que não era. Ele cortou todos os contatos que tinha com seu pai e foi morar com sua avó. Sua avó deu uma bronca em seu pai e ameaçou chamar a polícia. Depois disso, ele entrou em depressão, faltou às aulas e reprovou. Ele passou por uma terapia intensa e conseguiu se virar bem sozinho. Ele se mudou do estado de sua avó e veio para perto de nós. Aquele pobre rapaz estava soluçando enquanto me contava essa história, mas em detalhes angustiantes, quase me fez chorar. Além disso, esse não é o motivo pelo qual ele chorou. Ele chorou porque alguns dias atrás, recebeu uma carta da avó informando que seu pai havia se desvivido. Ele leu a carta, mas não sentiu nada. Ele me mostrou a carta. Basicamente, era aquele desgraçado pedindo desculpas e pedindo uma chance. Eu entendi um pouco sobre o que aconteceu depois que o caso foi descoberto. Seu pai e aquela garota foram praticamente ostracizados por todos. Eles moravam em uma cidade pequena, então a notícia se espalhou, os amigos do pai basicamente o renegaram, todos os parentes dele não falam mais com ele. Ele perdeu seu respeito e dignidade. Ele implorou a mãe para dar o endereço de James, mas a avó recusou. Ele não conseguiu encontrar James porque mudou de nome. Ele usa o sobrenome de solteira da avó materna. Além disso, na carta ele mencionou que estava com falência hepática porque depois que ele saiu ele bebeu álcool, ele se arrepende do que fez e sabe que nunca poderá desfazer. Ele sempre terá que carregar a culpa. Ele pensou em acabar com tudo muitas vezes, mas sabe que se morrer terá que responder à sua esposa falecida sobre por que fez o que fez. Por último, o pai dele mencionou que não tem contato com aquela vadia porque ela foi a razão pela qual ele perdeu o filho. Ele reconhece sua própria culpa, mas principalmente culpou aquela garota porque ela o seduziu. Eu não posso acreditar que mesmo em sua morte ele evitou a responsabilidade. James disse que não estava incomodado com o falecimento dele até aquele dia, quando eu o chamei de filho. Se fosse em outro momento, ele não teria reagido da maneira que fez. Foi apenas a hora. Ele chorou porque sabia que perdeu seu pai para sempre, nem mesmo foi ao funeral dele porque sabia que se o fizesse, seu progresso seria desfeito. Mas ele sente falta de ter um pai, sabe que o que seu pai fez estava errado, mas eles eram bem próximos. Seu pai era seu maior incentivador. Ele ainda não conseguia acreditar que seu pai faria isso com ele. Ele mencionou que se seu pai estivesse vivo, provavelmente teria entrado em contato com ele em um futuro próximo, tipo em 10 ou 20 anos. Mas ele perdeu ambos os pais para sempre. Eu pedi desculpas a ele por desencadear algo assim. Também disse a ele que ele é um homem maravilhoso e qualquer homem se orgulharia de ter um filho como ele. É uma pena que seu pai tenha jogado tudo fora porque não consegue controlar o próprio membro. Desculpe, eu sei que essa pessoa está morta, mas não tenho respeito por ele. O que ele fez foi sua e apenas sua culpa. E estou orgulhoso dele, ele se saiu muito bem sozinho. Ele me garantiu que, mesmo tendo trauma, nunca machucou minha filha e realmente a ama. Ele disse que estava pensando em pedir a mão dela para mim. Agora, eu teria dito sim, mas estabeleci algumas condições, que ele precisa passar por uma avaliação psicológica e fazer terapia. Eu sei que ele é uma boa pessoa, mas agora não está em um bom estado mental. Ele deveria levar minha filha para a terapia de casal com ele. Ele aceitou sem hesitar. Quanto à minha filha, perguntei por que ela manteve essa coisa enorme longe de mim. Ela disse que não queria que eu o julgasse. Que ela sabe pelo que ele passou e realmente dói vê-lo sendo desencadeado. Ela mencionou que ouviu chorar no banheiro quando se mudaram pela primeira vez. Ela o ama e entende que ele tem traumas, mas segundo ela, ele é o melhor cara com quem ela já namorou. Eu disse a ela que não me importo com quem ela namora, seja um caminhoneiro ou um bilionário ou alguém que é órfão, desde que o cara seja bom e a trate bem, ele tem minha aprovação. Desculpe, isso foi longo, mas é difícil resumir tudo em palavras tão curtas.